As Escrituras relatam contos extraordinários que evidenciam a força e a benevolência de Jesus. Uma dessas narrativas, localizada no Evangelho de Lucas, descreve um evento fascinante onde Jesus expulsa uma legião de espíritos malignos de um indivíduo atormentado, transferindo-os para uma manada de porcos. Este relato não somente destaca a autoridade celestial de Jesus, mas também ilumina o caráter da possessão demoníaca e a reação coletiva que a circunda. O relato se inicia com Jesus percorrendo as colinas situadas a leste do Rio Jordão, em uma área conhecida como Decápolis, predominantemente povoada por não-judeus. Jesus e seus seguidores alcançam essa área após atravessarem o Mar da Galileia, e é neste local que o evento se desenrola. Ao desembarcarem, um indivíduo da cidade de Gerasa, atormentado por espíritos malignos, corre ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, ou seja, a sua aparência devia ser tão alarmante, com uma condição tão desoladora que, ao avistar Jesus, ele emite um urro aterrorizante, evidenciando a angústia que vinha enfrentando. Os espíritos malignos que habitavam nele são lançados diante de Jesus, clamando em desespero: "Que temos a ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogamos que não nos atormentes antes do tempo determinado." Neste momento podemos observar como os demônios admitem a soberania divina de Jesus e reconhecem sua capacidade de infligir tormento a eles. Jesus, demonstrando serenidade e misericórdia, inicia o comando para que os demônios abandonassem aquele homem atormentado. Este indivíduo havia sido cativo sob o domínio dos demônios por um extenso período. Com o passar dos anos, ele foi frequentemente acorrentado e vigiado devido ao seu comportamento altamente perigoso. Contudo, ele invariavelmente conseguia romper suas amarras e era levado pelo maligno para o deserto. A descrição deste homem nos oferece uma imagem vívida da possessão demoníaca. Durante anos, ele habitou isolado entre os sepulcros, um local que qualquer pessoa em sã consciência evitaria. Ele desenvolveu uma força sobre-humana que o capacitava a romper correntes e grilhões sem esforço. Frequentemente, ele era encontrado gritando e infligindo feridas em si mesmo. Sua vida parecia um constante conflito interno, e seu comportamento era tão feroz que as pessoas deduziram que ele estava sob a influência de um demônio. Os moradores locais se esforçavam, mas sem sucesso, para salvaguardar o homem de si mesmo, mas ele invariavelmente encontrava uma maneira de fugir. Ele estava imerso em um estado de agonia física e psicológica, e sua existência espelhava a obscuridade espiritual que o devorava. Com a chegada de Jesus, o homem reagiu com pavor, identificando Jesus como o Filho do Deus Altíssimo. Entretanto, o demônio, relutante em desistir do corpo que ocupara por tanto tempo, suplicou a Jesus que não o torturasse antes do tempo devido. Jesus reagiu prontamente. Ele ordenou para que o espírito imundo abandonasse o homem. Esta ação demonstrava a supremacia divina de Jesus sobre as forças demoníacas. Jesus indagou ao espírito maligno qual era seu nome, e a resposta foi surpreendente: Legião. Essa palavra legião normalmente remete a um contingente militar romano, composto por aproximadamente 6.000 soldados. Isso implica que o homem estava sob a influência de uma numerosa hoste de entidades demoníacas. Os demônios que habitavam naquele homem reconheciam que Jesus possuía poder para enviá-los para o que denominavam de abismo, um local enigmático e aterrorizante referido no livro de Apocalipse. Eles rogaram a Jesus que os permitisse habitar num grupo de porcos que passava pelo local, ao invés de serem relegados ao abismo. "Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." Jesus concedeu que os demônios deixassem o homem e se alojassem naquele rebanho de porcos. Esta parte do relato tem sido alvo de intensas discussões e debates ao longo da história. Qual a razão de Jesus ter permitido que os demônios se transferissem para os porcos? Alguns podem ver isso como uma injustiça para com os donos dos porcos, considerando a perda de seus bens. Contudo, o gesto de Jesus destaca sua empatia pela existência humana, em contraste com bens materiais. Os porcos, considerados animais impuros segundo as leis judaicas, representaram uma escolha adequada para abrigar os demônios. Podemos atestar a natureza destrutiva desses espíritos malignos e seu ímpeto para provocar o caos. Uma vez que os demônios se apoderaram dos porcos, estes se lançaram freneticamente de um despenhadeiro,
e acabaram se afogando no lago. Este episódio evidencia tanto a capacidade destrutiva dos demônios quanto a reação inesperada de Jesus. A reação da comunidade local também foi notável. Ao testemunharem o ocorrido, os cuidadores daqueles porcos fugiram e correram para relatar o acontecimento à cidade e às áreas vizinhas. As pessoas se reuniram em massa para verificar o que havia ocorrido. Ao se depararem com Jesus, aquelas pessoas presenciaram uma cena extraordinária. Encontraram um homem, anteriormente possuído por demônios, agora sentado aos pés de Jesus, adequadamente vestido e em plena sanidade mental. Essa mudança radical foi impressionante e, compreensivelmente, provocou temor entre os espectadores. O homem, antes confinado aos sepulcros, nu e afligido pelos demônios, agora se encontrava em plena lucidez e em comunhão com Jesus. A comunidade encarava um evento excepcional. Eles tinham presenciado um milagre. O indivíduo antes possuído, que antes representava um motivo de temor e desordem para eles, estava agora radicalmente transformado. Seus comportamentos anteriores, como romper correntes e emitir gritos aterrorizantes, tinham se extinguido. Contudo, ao invés de celebrarem a libertação desse homem, o sinal miraculoso que haviam presenciado, a multidão reagiu com temor e, de certa forma, com repulsa. Solicitaram que Jesus se retirasse de seu território, dominados pelo pavor. Esta alteração no comportamento da multidão é esclarecedora. Apesar de terem testemunhado uma transformação notável e benéfica no homem anteriormente possuído, tal mudança os inquietou profundamente. Eles aparentavam estar mais temerosos de um homem libertado da possessão demoníaca do que de um endemoninhado. O indivíduo libertado do jugo demoníaco vivenciou uma transformação interior profunda. Seu encontro com Jesus o libertou não somente do jugo dos demônios, mas também de sua condição de alienação e isolamento. Com um coração repleto de gratidão, ele rogou a Jesus que o permitisse acompanhá-lo. Seu anseio era seguir Jesus como um aprendiz, absorver seus ensinamentos e permanecer em sua constante companhia. Esse desejo espelhava a intensa gratidão do homem pela redenção que experimentara por meio de Jesus. A reação de Jesus ao apelo do homem é notória e nos proporciona um ensinamento espiritual valioso. Mesmo diante da genuína devoção do homem e de seu desejo de acompanhar Jesus, a escolha de Jesus foi inesperada. Ao invés de aceitar o homem como um de seus seguidores itinerantes, Jesus o instruiu a retornar ao seu lar e divulgar as maravilhas que Deus realizara em sua vida. Esta resposta pode parecer perplexa inicialmente. Por que Jesus dispensaria alguém ansioso por segui-lo? A chave para entender essa decisão reside na essência mais profunda da missão de Jesus. Ele não veio somente para operar milagres ou angariar discípulos. Sua vinda tinha o propósito de transformar indivíduos e comunidades, de restaurar a conexão entre a humanidade e Deus. O homem, atendendo fielmente às instruções de Jesus, partiu e passou a anunciar por toda a cidade as maravilhas que Jesus realizara em sua vida. Ele se tornou um emissário vivo do poder transformador de Jesus. Sua experiência se transformou em um testemunho palpável da misericórdia e do poder de Jesus. O homem que foi libertado por Jesus adquire um nome admirável que espelha sua nova identidade e missão. Ele deixa de ser conhecido apenas como o homem dominado por demônios, para ser reconhecido como o homem transformado por Jesus. Sua existência se converte em um símbolo de esperança e redenção para os demais. Esta narrativa bíblica nos apresenta uma riqueza de ensinamentos espirituais. Primeiramente, ela evidencia a compaixão incansável de Jesus pelos que padecem e são assolados pelas forças malignas. Jesus não apenas libertou este homem da possessão demoníaca, mas também promoveu a restauração da comunidade. Além disso, a história ilustra o embate entre o bem e o mal, simbolizado pela libertação do homem e pela reação da comunidade. Ademais, esta história ressalta a relevância de compartilhar, através do testemunho, a graça recebida e o poder de Deus aos demais. Jesus encoraja o homem a anunciar as obras de Deus em sua vida, reforçando a ideia de que nossas vivências transformadoras devem ser partilhadas. Saiba, isso pode até te chocar, mas nós éramos como aquele homem possuído, antes de Jesus nos restaurar. Jesus nos resgatou de uma condição deplorável e nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais. É essencial que testemunhemos ao mundo essa obra de Cristo em nossa vida. Se esta mensagem tocou seu coração, eu peço que você demonstre seu apoio.
Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ser inspirados e abençoados por estas palavras. Cada compartilhamento pode tocar uma vida. Cada like pode ampliar o alcance desta mensagem de esperança. E não se esqueça de ativar o sininho para que você seja um dos primeiros a receber as novidades que temos para você. Juntos, podemos espalhar luz e amor. Que Deus ilumine cada passo do seu caminho. Até nosso próximo encontro.